Nosso primeiro bloco de informação para você ouvinte nesta manhã de quinta-feira. Caminhada noturna Morro Azul. Nesse domingo, dia 4 de junho, será realizada uma caminhada noturna no Morro Azul para contemplar o nascer do sol. Um ônibus será responsável por levar todos os interessados até a área do galpão do Morro Azul, saindo da prefeitura às 4 horas da manhã. A partir dali, o resto do trajeto para o topo do morro será feito a pé. Lembrando que isso é totalmente gratuito, porém as vagas são limitadas, apenas 42 lugares, que é a capacidade do ônibus. Cada um é responsável pelo que leva e descarte correto dos resíduos. O retorno previsto do ônibus para a prefeitura está para o horário das 10 horas da manhã. Programa interessante aí, verificar o nascer do sol, né, nessa manhã de domingo aqui no Morro Azul. E nesta semana, o Departamento de Trânsito de Timbó, em conjunto com a Polícia Militar, está realizando a vistoria de veículos de transporte escolar que atuam no município. Todos os responsáveis de órgãos públicos e particulares vêm comparecendo no quartel da PM de Timbó para passar por vistoria minuciosa. O objetivo deste chamamento é garantir a segurança no transporte das crianças e adolescentes durante o trajeto até as escolas, explica o diretor do Demutran de Timbó, Emerson Cleiton Nardelli. A partir de junho, a fiscalização começa, por parte da PM e do Demutran, e será feita conforme preceitua o Código de Trânsito Brasileiro. Então, os responsáveis por transporte escolar que ainda não realizaram o agendamento da vistoria devem contatar a Polícia Militar através do telefone 3399-3170, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Pedágio beneficente em prol da PEAL, sábado, lá no município de Indaial. Será realizado, então, na manhã deste sábado, dia 13 de junho, das 8 ao meio-dia, um pedágio beneficente em diversos semáforos lá do município de Indaial. O objetivo da ação é arrecadar fundos para obras de ampliação e melhoria da estrutura física da PEAL, Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais. Em 2022, foi sancionada uma lei municipal ali em Indaial para a realização de pedágios beneficentes de colaboração espontânea. Conforme essa legislação sobre a realização do pedágio, devem ser divulgados pelas mídias oficiais do município, que é o que está acontecendo, portanto, para este pedágio que acontece no próximo sábado em benefício da PEAL. Teve início nessa semana a obra de pavimentação ali na rua Leopoldo Packer, ali em Rodeio. Serão 500 metros de pavimentação utilizando material reaproveitado, retirado ainda da pavimentação da SC 110 no bairro Rodeio 32. Essa iniciativa traz diversos benefícios para a comunidade local. Além de proporcionar uma infraestrutura de qualidade, a utilização desse material, que foi reaproveitado, traz uma série de vantagens econômicas e ambientais. E lá no município de Ascurra, no dia 30 de maio, aconteceu na sala de reuniões da Prefeitura uma reunião bimestral do Conselho Municipal do Turismo, CONTUR. As reuniões têm como objetivo estabelecer metas de ações do Conselho, bem como analisar aquilo que já está em execução. No encontro desse bimestre foi destacada a conclusão da colocação das placas turísticas por todo o município de Ascurra, meta essa que havia sido definida no último encontro. Além disso, foi debatido na reunião o funcionamento do site do Turismo de Ascurra, que está sempre sendo atualizado com o calendário de eventos da cidade. Para os próximos meses, o Conselho trabalhará para impulsionar a divulgação dos pontos turísticos do município, a fim de movimentar este setor lá no município de Ascurra. Olha, atenção para você que pega a estrada, principalmente a BR-470. O DENIT informa que hoje terá o trânsito interrompido entre os quilômetros 41 e 42 em Gaspar, para operação de detonação de rochas. Essa ação é necessária para a continuidade das obras de duplicação ali da rodovia. A operação, então, de detonação de rochas está marcada para as 14 horas, com fechamento do tráfego nos dois sentidos da rodovia. O bloqueio deve durar aí cerca de 30 minutos para detonação e limpeza da pista, mas pode acontecer que essa detonação ocorra em menos tempo também. Então a ação pode ser adiada em caso de chuva, o que pelas previsões do tempo aí não é o caso hoje. Então os motoristas que passarem aí pelo local devem estar atentos à sinalização e orientação das equipes do DENIT.
E o Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira, dia 31, a análise da ação penal 10.025, em que o ex-senador Fernando Collor de Mello e outros 2 envolvidos respondem por crimes ligados à BR Distribuidora. Após o 7º dia de julgamento, a Corte encerrou o julgamento para condenar o ex-presidente a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ministros Edson Fachin, relator do caso, sugeriu inicialmente 33 anos e 10 meses de prisão ao ex-presidente, além da aplicação de multa, pagamento de indenização, perda de bens e proibição do exercício da função pública. Entretanto, após uma divergência sobre o delito de organização ou associação criminosa, a maioria da Corte decidiu pelo enquadramento em associação criminosa, fixando a pena em 8 anos e 10 meses. Como a pena definida pela Corte é superior a 8 anos, o ex-senador Fernando Collor de Mello deverá cumprir a punição em regime fechado. Como a pena definida pela Corte, então, tem essa característica aí de ser superior, ele vai ter que cumprir essa pena em regime fechado. Vejam só o que está acontecendo aí com o Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, que sofreu impeachment e agora está sendo preso depois desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. O que deveria acontecer é que com todos, né, o pau que bate em Chico, nesse caso aí do Fernando Collor, deveria bater no Francisco também, que são outras pessoas aí que estão tendo suas condenações relaxadas ou sendo descondenados pela Justiça. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido aconselhado por integrantes do Executivo a fazer alterações na composição ministerial para tentar melhorar a governabilidade com o Congresso Nacional. O principal pedido é para que ele troque os ministros que são filiados ao União Brasil. Hoje, a legenda comanda 3 pastas. A da Integração e do Desenvolvimento Regional, com Valdez Góes, que entra na cota do partido, apesar de ainda estar licenciado no PDT. A pasta do Turismo, com Daniela Carneiro. E a pasta das Comunicações, com Juscelino Filho. O partido virou alvo de insatisfação dentro do governo por não ter seguido a orientação do Executivo em votações no Congresso. Na última terça-feira, dia 30, por exemplo, durante análise na Câmara dos Deputados do projeto de lei do marco temporal da demarcação de terras indígenas, o União Brasil se mostrou favorável à aprovação da proposta, indo, então, contra a base governista. Dos 59 deputados da legenda que participaram dessa sessão, 49 votaram sim. Apenas 2 foram contra e 8 não votaram. A postura desalinhada dos interesses do governo já tinha acontecido antes, como na votação de um projeto que derrubou as alterações promovidas por Lula no marco do saneamento básico. Naquela ocasião, nenhum deputado do União Brasil foi contra e 49 votaram a favor. O fato é que o governo Lula não está conseguindo essa adesão da Câmara dos Deputados. O pessoal tem votado de acordo com outros interesses que não são o do governo. E a gente fica se questionando aqui se não é bom que continue assim, né? Porque os deputados deveriam mesmo votar de acordo com aquilo que é melhor para o país e não aquilo que é melhor para o governo. E olha que cada votação, inclusive ontem teve a votação aí com relação à questão dos ministérios, porque essa medida provisória estava caindo e se não tivesse a aprovação do ministério, essa aprovação, muitos ministérios teriam caído aí do governo Lula. Mais de 15 ministérios que foram aprovados mediante uma medida provisória. Mas ontem conseguiram a aprovação dessa legislação e foi uma vitória, então, do governo nessa votação. Mas cada vez que tem uma votação na Câmara, ontem, por exemplo, foi derramado mais de R$1 bilhão em emendas impositivas, emendas do relator, orçamento secreto, seja lá como você queira chamar. E na votação lá do marco temporal das terras indígenas, mais de R$1 bilhão também foi derramado. Mesmo assim, o governo perdeu. Então, não está funcionando essa situação aí de só derramar dinheiro ali para os deputados para conseguir adesão aos projetos. Isso é que não está funcionando. Então, o que demonstra uma certa isonomia da Câmara dos Deputados em relação a isso. Agora, resta saber como é que vai ser a postura do Supremo Tribunal Federal diante dessa situação. O que nós não podemos ter é daqui a pouco a Câmara votando de acordo aí com seus interesses e
o Supremo Tribunal Federal indo lá e derrubando decisões da Câmara. Até porque a oposição ali dentro da política, no governo, é muito importante, né? Como se fosse ali o sistema de freios e contrapesos ali dentro, né? Exatamente, é necessária a oposição. E dentro dessa linha do que a gente já vinha comentando aqui, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, criticou ontem, quarta-feira, a falta de articulação do governo federal. Segundo ele, há uma insatisfação generalizada dos deputados federais com o governo. Ele disse que alertou integrantes do governo e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a falta de pragmatismo na solução de problemas e de atendimento para que o governo se organizasse. Porém, segundo o deputado, isso não ocorreu até o momento e ontem, quando o Lira deu essa declaração, ele temia pela não aprovação aí dessa medida provisória, desse projeto de lei que aprovava aí os novos ministérios. Mas acabou sendo aprovado ontem à noite por uma maioria, né? E acabou sendo aprovado. Mas é isso que o Lira está colocando aqui. Há uma insatisfação generalizada, apesar do derramamento de dinheiro através das emendas parlamentares. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quinta-feira.